Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa aula assíncrona que tínhamos feito, vamos falar aqui da classe dos mamíferos de água marinha. Então, eles são hiposmóticos em relação ao meio, ou seja, a concentração de seus fluidos é menor do que a do meio que eles estão. Então, a tendência de perder água, e também eles perdem água por evaporação através da respiração. Utilizam da água metabólica, uma vez que a disponibilidade de água para eles, no caso, em relação à osmorregulação, é pequena, então eles utilizam da água do próprio metabolismo, e promovem uma urina concentrada com pouco volume. Então, é um rim que possui alça de Henle, e vimos toda a importância da alça de Henle para formar uma urina concentrada, né? Todos os processos de reabsorção, secreção ativa de íons. Passando para os mamíferos de água doce, então inverte, né, as tendências, como a gente vê a grande diferença dos organismos de água marinha para água doce, as tendências são sempre invertidas. Então, agora eles são hiperosmóticos em relação ao meio, ou seja, a concentração deles, dos fluidos deles são maiores do que a do meio. Tendem também a perder água por evaporação, pela respiração, da mesma forma dos marinhos. Tendem a perder o soluto deles pela urina, e a solução deles é beber essa água disponível e também se alimentar para recaptar os íons. Então, são essas estratégias de um mamífero de água doce. Nos mamíferos terrestres, também se confere a perda de água por evaporação, pela respiração. Então, uma tendência que existe para os três tipos de mamíferos, tanto água doce, terrestre ou de água marinha, todos eles perdem água por evaporação através da respiração. Tá? Eles tendem a perder solutos tanto pelo suor quanto pela urina, e a solução deles para isso, então, é fazer uma urina concentrada, ou seja, possuem alça de Henle, e o vídeo que eu passei para vocês é basicamente em cima de mamíferos terrestres, aquele modelo de rim com aquele comprimento de alça de Henle. Aquele exemplo é todo dado baseado em humano, né? Então, um mamífero terrestre. Bebem água, fazem uma urina concentrada. Alguns utilizam da água metabólica, dependendo da disponibilidade de água e tudo mais, e promovem uma reabsorção ativa de solutos. Pode ser dado pela alimentação, ou então se falar da questão da própria estratégia lá dentro do rim, de reabsorver os íons, tá? Bom, falando então, já que eu comentei algumas coisas dos rins, vamos falar dos protonefrídeos, que é, no caso, um órgão excretor bem mais simples do que o rim, que está presente aí em plateumentos e alguns rotíferos de água doce também. Esses protonefrídeos são ligados a uma estrutura chamada célula-flama, que abre ao exterior um poro, tá? Que tem a comunicação com o exterior. São umas estruturas flexíveis que promovem a filtragem de fluidos provenientes de diferentes compartimentos em um canal. Então, o fluido entra no canal e ali se promove a filtração, né? Então, pegando os íons e secretando os íons que seja interessante para o organismo. Então, dá para ver que é uma estrutura bem mais simples do que um rim, que tem ali cápsula de Bowman, alça de Henle, túbulos distais, proximais. É uma estrutura mais simples, mas também bem eficiente para a osmorregulação desses animais mais simples, tá bem? Já não tão simples e não tão complexo, temos os metanefrídeos. Né? Então aqui dá para ver o celoma, né? É típico de animais celomados, né? Que possuem seus componentes básicos, no caso, uma bexiga, um canal nefridial e um nefróstoma. O nefróstoma é responsável por recolher o líquido que está aqui no celoma, e após passar pelo nefróstoma, então passa pela bexiga, o canal nefridial, e aqui tem contato com a rede capilar, fazendo um sistema ali contracorrente, como a gente viu lá na alça de Henle também presente, onde há troca de solutos, a reabsorção de água e tudo mais, que acontece para esses uh, organismos. A excreção metanefridial pode ser encontrada nos anelídeos, através de nefrídeos, nos moluscos, através do rim, que é o rim mais comum ali dos moluscos, não tão complexo, e através dos crustáceos na glândula verde, tá? Mesma estrutura básica e funcional, mesmo princípio de funcionamento. Dá para ver que tanto protonefrídeos, metanefrídeos e rins têm uma certa estratégia, um certo raciocínio parecido, por mais que a complexidade seja absurdamente diferente entre eles.
Bom, outra estrutura também bem importante, glândula antenal. Teremos outras estruturas também que vocês podem conferir nos materiais adicionais de leitura e tudo mais. Não pretendo deixar a aula tão comprida, mas aqui também coube falar da glândula antenal, que é composta por uma bexiga, um canal nefridial, o labirinto, que também é chamado de corpo verde, e por fim, o saco celomático. Então, é uma forma avançada do órgão nefridial. Aqui a gente pode ver a posição dela num crustáceo. A pressão hidrostática da hemolinfa forma um ultrafiltrado nesse saco celomático aqui, tá bem? Então, a partir daqui, a pressão vai formar esse ultrafiltrado, né, onde há justamente a manutenção dos íons conforme seja interessante para o organismo. Então, onde há reabsorção seletiva de alguns sais e secreção ativa dos outros. Então, escolhe quem vai ou quem fica, digamos assim, dessa forma. Bom, chegando no penúltimo tópico da nossa aula, então, de excreção. Excreção aqui será abordado basicamente em compostos nitrogenados, será esse a parte interessante para nós na aula. Compostos nitrogenados temos três: amônia, ureia e ácido úrico. Também existem outras formas de excretas nitrogenadas, como purinas e pirimidinas, que vêm lá das bases nitrogenadas, mas elas não vamos dar tantas importâncias a ela agora em relação a essas três aqui. Falaremos basicamente de amônia, ureia e ácido úrico. Como decidir qual excreta será a principal forma de excreto nitrogenado do organismo? Lembrando que, e cabe ressaltar aqui, que o organismo pode ter níveis de amônia, ureia e ácido úrico dentro do seu organismo, tá? Mas a principal forma é sempre uma das três. Mas não vou dizer que não há ureia no organismo amoniotélico, né? Que é o animal que excreta amônia. Não vai ter amônia num organismo ureotélico, né? Que é o que excreta ureia. Ou o mesmo caso para um uricotélico, que é o organismo que secreta, né? Excreta, na verdade, ácido úrico, tá? A excreta é definida conforme a disponibilidade de água. Então, se o organismo tem uma maior disponibilidade de água, ele excreta amônia. Uma disponibilidade, podemos dizer, moderada, ele excreta a ureia. E numa disponibilidade mais reduzida de água, ele excreta ácido úrico. Bom, falando especificamente da amônia, então, está presente na maioria dos organismos aquáticos, como peixes, rãs adultas, invertebrados marinhos e etc. Organismos que têm alta disponibilidade de água. Por que seria interessante ter alta disponibilidade de água para excretar amônia? Porque ela é altamente solúvel, então ela é fácil de excretar quando se está na água e tem um baixo peso molecular. Porém, uma contrapartida em relação a isso, ela é altamente tóxica quando em altas concentrações. Imaginem vocês, por exemplo, um composto tóxico que atrapalha na excreção de amônia. Então, essa amônia acaba por ser, por exemplo, não conseguir ser excretada, ela então leva a um acúmulo no organismo e a partir desse acúmulo ela passa a ser tóxica porque passa a gerar efeitos tóxicos para o organismo. Então, por exemplo, um modelo de ação de tóxicos que agem na osmorregulação em cima da amônia. A amônia também é importante na regulação de um pH. Como eu falei, apesar de ser a principal excreta nitrogenada de um organismo que tem alta disponibilidade de água, ela também é encontrada em animais terrestres. Então, caso a urina fique ácida, devido à adição de algum metabólito, ou, enfim, alguma coisa que promova a diminuição desse pH, que torne ele ácido, a amônia é acrescentada, se promove o aumento da concentração de amônia naquele local para que o pH seja, né, haja essa manutenção, suba esse pH e deixe de ter uma característica tão ácida. Então, importante neutralizador na urina, por exemplo, a amônia, uma importante função da amônia no organismo. Não é só uma excreta, mas também pode ter uma função metabólica. Falando aqui da ureia, então, presente como principal excreta nitrogenada em mamíferos, anfíbios e até mesmo em alguns peixes ósseos. A ureia é facilmente solubilizada em água. Não é altamente solúvel como a amônia, mas também é facilmente solubilizada, tá? A toxicidade dela também não é tão tóxica quanto a amônia, mas também não deixa de ser tóxica, né? Moderadamente baixa a toxicidade dela. Então ela é quase um meio termo da amônia, né? Como a amônia é muito solúvel e muito tóxica, a ureia já não é tanto.
Não que a solubilidade da amônia que é o que confira a toxicidade dela. Não, apenas são características diferentes que tornam ideais transformar como principal excreta nitrogenada uma ou a outra, tá? O ciclo dela foi esclarecido pelo Hans Krebs, grande conhecido de vocês, lá do ciclo de Krebs, de todo o metabolismo energético. Ele também esclareceu o ciclo da ornitina. A ornitina é uma enzima que participa do ciclo da ureia, ciclo de formação e degradação da ureia. Tá? Então, não vou me ater aqui a todas as enzimas que participam, mas saibam que existe um ciclo regido por enzimas que faz todo esse ciclo da ureia no organismo. Bom, já falando do ácido úrico, o ácido úrico, por sua vez, é a excreta nitrogenada principal de insetos, répteis e aves, entre outros. Por sua vez, diferente da amônia e da ureia, ela possui pouca solubilidade e também baixa toxicidade. É, porém, a grande vantagem dela, né, no entanto, é que ela utiliza pouca água para excreção. Uma vez que ela é pouco solúvel, ela utiliza como uma estratégia pouca água para a excreção dela. Né? Então, o organismo tem a opção de excretar ela com pouca água, ou então, se tiver um quadro de hidratação mais atenuado, na verdade, o contrário de desidratação mais atenuado, ele pode passar a nem excretar, simplesmente acumular ela, depositar ela em alguma parte do corpo, como eu tinha mostrado uma foto de alguns répteis em alguns slides atrás na outra aula, que acumulavam sais aqui na cabeça. O acúmulo pode ser de sal, pode ser de ácido úrico também em algumas partes do corpo, tá? Então é uma estratégia interessante do ácido úrico não gastar água, tá? Algumas curiosidades acerca do ácido úrico é que ela os dálmatas eles excretam muito mais ácido úrico que outras espécies de cães. Isso é dado devido à enzima à presença de uma enzima chamada uricase. Então, a uricase ela é bem importante na formação ali, toda a dinâmica do ácido úrico, e o que permite esses organismos excretarem muito mais a forma de ácido úrico em relação a outros cães. Vou fazer um paralelo com a gota, que é um acúmulo desse ácido úrico nas articulações. Quem conhece ou quem tem gota sabe que é bem doloroso, é bem chato ter esse problema, que é essa disfunção no corpo. Quando há o acúmulo, ele fica nas formas de uns cristalzinhos nas articulações. Porque os humanos não conservam essa enzima uricase. Por algum motivo houve evolução e a uricase não foi conservada para humanos. Se nós humanos tivéssemos conservado a presença dessa enzima aqui, haveria a metabolização desse ácido úrico e talvez a gota nem existisse, nem fosse uma doença que existisse para a gente. Por algum motivo, cabe aos evolucionários estudarem isso, né, para nos explicar o porquê não conservamos essa enzima que para nós seria bem importante, principalmente para as pessoas que têm problemas de gota, né? Falando também do ovo cledóico, que tem a característica por ser fechado numa casquinha, né, que permite uma menor comunicação com o meio externo. Ele é fechado somente com troca de gases, então né, entrada e saída de gases, alguns gases. Né. Possui, obviamente, o suprimento de água limitado, uma vez que ele não tem contato com a água do meio externo, né, de todo. Então, a amônia seria muito tóxica se fosse acumulada para ele, e a ureia ficaria em solução dentro do ovo, que também não seria interessante. Então, como uma das soluções para o ovo cledóico é cristalizar o ácido úrico e deixar ele depositadinho. Então, ele é cristalizado, depositado no ovo. E como ele é menos tóxico também para o acúmulo, seria uma estratégia muito mais interessante para o ovo cledóico. No caso da metamorfose de anfíbios, o que tem de curioso aqui, de interessante? Que a gente pode ver o ciclo de vida de um anfíbio, onde o macho e a fêmea se reproduzem, depositando os óvulos na água. Então, o ovo fecunda, vira um embrião girino, passa por algumas fases juvenis aqui na metamorfose, e depois tem a metamorfose completa, onde ele já está transformado no sapo, e depois a fase adulta, né? Então, qual seria o composto principal de excreta nitrogenada desse organismo? Seria a amônia, porque ele passa o início da vida na água? Seria a ureia, por exemplo, que aqui ele já é terrestre com acesso à água? Qual seria a possível? Será que existe a possibilidade dele ter uma dinâmica, começar com uma e depois de adulto,
passar para outra? Seria possível mudar a estratégia dele de discreta nitrogenada? É possível. Essa é a resposta. Enquanto os girinos que eles estão no meio aquático, eles excretam amônia, que seria o mais conveniente para um organismo exclusivamente aquático. Em seguidinho começa a fase da metamorfose completa para adulta, eles passam a excretar ureia, quando eles começam a ter contato com o meio terrestre. Essa passagem de amônia para ureia é associado com um aumento daquelas enzimas que eu mostrei do ciclo da ornitina lá no início do desenvolvimento para a fase adulta. Então, quando ele começa a se preparar para a fase adulta, começa a aumentar as concentrações e atividades dessas enzimas, e aí cada vez menos excreta amônia e cada vez mais passa a excretar ureia. Então, a resposta é sim, o organismo troca a estratégia de compostos nitrogenados a serem excretados dele à medida que vai mudando a característica do ambiente que ele permanece também. Passando então para o último tópico da nossa aula, para encerrar nossa aula, toxicologia e osmorregulação. Vou falar de alguns aspectos e como alguns tóxicos podem agir. Fala principalmente de uma classe específica que é bem estudada quanto aos seus efeitos na osmorregulação. Então, antes de tudo, mostrar algumas enzimas envolvidas na osmorregulação. Peguei aqui uma figura modificada do Maurice, de um trabalho de 2001. Essa figura foi um pouco modificada, de uma célula do epitélio branquial. O epitélio branquial, então, toda a sua importância na osmorregulação. Então, esse tipo celular tem bastante enzimas que trabalham nesse tipo de ação no sistema, na osmorregulação. Então, aqui podemos ver um trocador cloreto bicarbonato, a VATPase, que é uma bomba de hidrogênio, jogando o hidrogênio, e aí toda a dinâmica, o cloreto entra, o bicarbonato sai, aqui o hidrogênio sai, então o hidrogênio entra aqui com a ação da anidride carbônica, por exemplo, com gás carbônico e a água formando bicarbonato, então tem toda uma dinâmica de se atrapalhar um trocador ou uma enzima, uma classe de enzimas, uma classe de transportadores, pode haver outros problemas, porque tudo faz parte de uma cascata de reações no organismo, É tudo muito complexo, o metabolismo é feito pela comunicação entre vários fatores. Então, se tu atrapalhar em um, a função daquele um será atrapalhada, e aquela função atrapalhada atrapalhará outra coisa. Fica quase um jogo de dominó, se a gente parar para ver isso, Onde uma pecinha cai, bate em outra que cai, bate em outra que cai, e assim vai indo. Então, a anidride carbônica, que trabalha na hidratação do gás carbônico, aqui transformando em ácido carbônico e depois bicarbonato. Aqui temos a sódio-potássio ATPase, então ela bombeia dois sódios para fora e traz um potássio para dentro. Algumas bombas, transportadores, enfim, específicos para cada íon. Temos a anidride carbônica aqui mais voltada tanto para o epitélio, para a membrana, quanto para o citosol. Então, enfim, temos vários atores, claro, não botei todos aí que podem ter na ação de osmorregulação, são inúmeros, mas também não vou me ater muito para a aula não ficar absurdamente comprida. Então, vou falar de uma classe muito importante e a relação dela com a osmorregulação, que são os metais, tá? Os metais, a gente pode ver a utilidade deles ampla em tudo que é produto que se vê aí na rua. Então, por exemplo, temos as amálgamas dentárias, temos ligas metálicas, fios, no próprio dinheiro, nas moedas. Por exemplo, nas tintas, o que confere aquele potencial da tinta aderir na superfície é o metal. O metal tem essa característica de complexar, de se ligar. Então, nas tintas se confere bastante ação de metais também. Então, pode ver que é amplamente distribuído nos mais diferentes produtos produzidos pelos humanos. Então, os metais são, sim, muito úteis, mas também podem trazer efeitos deletérios para um organismo. Por exemplo, o principal sítio de atuação deles, um dos principais, na verdade, é nas brânquias. É super passível, super possível de agir nas brânquias, que é o primeiro órgão interno em contato com a água. Então, vimos a importância em outras aulas da brânquia, tanto na iono-osmorregulação, quanto na respiração e no equilíbrio ácido básico. Então, se tiver um metal que atrapalhe na função branquial, obviamente todas as funções da brânquia serão atrapalhadas também. Então, dá para ver que os metais podem ser extremamente perigosos, dependendo da concentração que esteja no meio. Bom,
Vamos falar aqui de metais essenciais e não essenciais. Existe essa diferença e a diferença do comportamento deles em diferentes concentrações no organismo. Então, aqui no eixo X vai ser a concentração do metal, na medida que aumenta a concentração do metal, como se dá o perfil dele. Então, para o metal essencial ele já existe no organismo. Já temos níveis traço, ou seja, níveis básicos desse metal no organismo. Então, por exemplo, o ferro ele está presente na hemoglobina, que transporta o oxigênio. Lembra daquela característica dos metais de colar, de aderir, de complexar que eu tinha comentado para as tintas? No caso da hemoglobina, por exemplo, ele abraça ali, vamos dizer assim, um oxigênio para transportar para outra região, para outro tecido, né? Regar o tecido com oxigênio para levar energia, para acabar o oxigênio indo e formar energia nesse tecido. Então, como ele é essencial, ele é necessário, é essencial, como o próprio nome diz para o organismo. Então, uma baixa concentração, ele passa a ser deficiente desse metal. Então, ele precisa de mais desse metal para trazer suas funções à homeostase, né, à normalidade, vamos dizer assim. Depois de um certo período de aumento dessa concentração, ele passa a estar no nível ótimo. Agora sim, ok, eu preciso de uma concentração X desse metal e agora eu tenho. Então, ok, as funções estão sendo bem feitas e está tudo certo. Mas se continuar aumentando essa concentração do metal, ele passa a ser tóxico e aí passa a ter efeitos deletérios para o organismo. Ali, como eu falei, por exemplo, se a concentração alta de um metal numa brânquia, efeitos na respiração, na osmorregulação, no equilíbrio ácido-base do organismo. E se continuar aumentando essa concentração, passa a ser letal, né? Então pode até matar o organismo uma concentração, mesmo que o metal seja essencial, mas uma concentração exacerbada, né, muito alta, pode ser letal, pode matar o organismo. Já para os metais não essenciais, então, como funciona? Um certo nível dele tolerável, então, ou seja, como ele não é essencial, então o organismo não precisa desse metal para uma função. Em teoria seria isso. Então, toda a concentração que tiver no organismo já passa a ser tolerável. Pode não causar um efeito tóxico, mas é somente tolerável. Depois, se aumentar essa concentração, passa a ser tóxico e se aumentar mais ainda, passa a ser letal também, né? Passa a gerar os efeitos tóxicos e a partir disso, se o organismo não conseguir compensar, passa a ser letal, pode matar o organismo. Bom, como funciona a toxicidade dos metais? Qual é o mecanismo em geral de toxicidade dos metais? Então, a princípio, a competição por sítios ativos. Aquilo que eu falei, é um jogo de dominó, né? A princípio, eles competem na entrada dentro da célula, ao invés de entrar um íon, entra um metal. Esse é o princípio. Depois, lá dentro, pode causar outros problemas também, outras reações de oxidação, entre outras coisas assim também. Mas, a princípio, né, o primeiro mecanismo dele já começa pela competição de sítios ativos. Então, aqui a gente pode ver o zinco, o cádmio e o chumbo, que podem disputar com o cálcio. Ou então o cálcio ou o sódio, né? Como se dá essa competição? Ele pode mimetizar outros íons, ou seja, imitar outros íons por ter raios atômicos parecidos ou outras propriedades moleculares, e aí ele entra no lugar de onde deveria entrar um íon. Então, e a partir disso começa aquele jogo de dominó, né? Por exemplo, o cálcio é um importante sinalizador intracelular. Então, se onde deveria entrar cálcio está entrando algum metal, né? Ou, por exemplo, era para entrar 5 cálcios, um de cada vez. Aí entrou só 3, porque entrou 2 metais no lugar dele. Né? Então, a bomba está gastando energia, se for no caso de uma bomba, com gasto energético. E não está entrando cálcio. Então, ou o sinal pode ser fraco, ou pode não desencadear um sinal. Vocês viram toda a importância, por exemplo, de sódio e potássio na transmissão de sinal nervoso. Né? Então, desequilíbrios nesses íons entrando metal, o metal não vai ter a mesma função na sinalização, ao mesmo tempo que a célula está entendendo uma concentração osmótica para não entrar mais ou para entrar menos, enfim. Né? Então, toda essa desregulação acerca da entrada de metais. É, também o mercúrio, por sua vez, pode ter efeitos sobre o cotransportador sódio-potássio 2-cloreto, tanto o mercúrio na forma iônica quanto o metilmercúrio. Né? Também ambos podem atrapalhar a função desse cotransportador, que também é bem importante na função dele de osmorregulação dentro da célula. Então, basicamente, competição por sítios ativos. Então aqui também temos a prata e o cobre disputando com o sódio, né?
tanto na sódio potássio ATPase, entrando no lugar do sódio, como no trocador de sódio e hidrogênio. E isso, consequentemente, vai trazer problemas para a anidrase carbônica que utiliza esses hidrogênios. Então, tendo disfunções nessas bombas, terão efeitos desencadeados de toxicidade osmorregulatória vinda dos metais, tá bem? Aqui, então, vou trazer alguns resultados de um artigo meu de dissertação. Então, aí o pessoal da toxicologia que se interessar por efeitos de tóxicos na osmorregulação, aqui tem um trabalho falando de alguns aspectos, né? Então, um trabalho feito por mim, sob orientação da professora Camila Martins, e teve também a participação como coautor o professor Fábio, professor da disciplina, tá? Então, efeitos combinados da exposição ao cobre na água e da salinidade em enzimas relacionadas à osmorregulação e excreção de amônia no Siri azul calinectis rápidos. Para deixar vocês já situados, né, então testei diferentes salinidades e uma concentração de cobre. O meu intuito era ver a sobre os mecanismos de excreção de amônia no Siri, principalmente, mas vou trazer não os mecanismos de amônia, mas sim alguns perfis, né, osmorregulatórios, e alguns gráficos e tudo mais, para vocês entenderem como funciona a osmorregulação. Então, não vou trazer todos os meus resultados, não vou estender muito, não vou deixar muito comprida, mas apenas situar uma diferença de uma salinidade baixa, alta, onde tem ali a ação do cobre e tudo mais. Então, é isso que eu vou trazer desse trabalho, tá? Quem quiser saber mais sobre o trabalho, quem quiser ler o trabalho, eu posso mandar o artigo que está em inglês, mas também posso passar a minha dissertação, que está no repositório da FURG, que essa está em português, caso vocês queiram saber mais sobre, tá bem? Então, vamos começar aqui com concentração de sódio na hemolinfa. Aqui temos gráficos na salinidade 2, essas três primeiras barras, e na salinidade 30, essas outras três barras. O que são as diferentes cores? A preta é o controle em 0 horas, ou seja, em seguida que eu coloquei o animal no experimento. O controle depois de 96 horas, se mudou alguma coisa, né, ao longo de 96 horas, ou seja, o animal só na água salgada. E depois o animal exposto a 63,5 microgramas por litro de cobre, depois de 96 horas, para dar tempo, obviamente, do cobre ter efeito no organismo. Né? Por isso que eu não testei em 0 horas. Então, em questão de concentração de sódio na hemolinfa, a gente só vê diferença entre as salinidades. Né? O cobre não interfere do Siri azul na concentração de sódio hemolinfático. Então, se o meio de salinidade 30 é mais salgado, tem mais concentração de sais, principalmente de sódio, então é um pouco óbvio pensar que também a hemolinfa desse organismo na salinidade 2 terá menos sódio do que na salinidade 30. Cabe ressaltar, em questão do Siri azul, que na salinidade 2 ele está na estratégia de osmorregulação. Se não lembra o que é o osmorregulador, só voltar lá na aula, está na aula, tá lá nos materiais complementares de leitura, está na primeira aula também, consta a explicação. Né? Então ele é osmorregulador, está promovendo mecanismos ativos para sua osmorregulação, né? Indo contra o ambiente, vamos dizer assim. E a partir de salinidades mais altas, como na 30, e algumas um pouco mais baixas até que 30, ele já está na estratégia de osmoconformação. Então aqui fica mais óbvio ainda que a concentração de sódio na hemolinfa aumente conforme o aumento da salinidade, uma vez que ele está partindo para a estratégia de osmoconformação. Tá? Já aqui para a concentração de aminoácidos livres na hemolinfa, e lembram também um mecanismo de osmorregulação, né, os solutos orgânicos, então a ação do cobre também não tem diferença em relação aos controles. Na salinidade 2, na salinidade 30, esses aminoácidos no controle são estatisticamente mais altos, e podemos ver aqui que o cobre dá uma interferida nos aminoácidos livres na hemolinfa. Né? Então, parece que o organismo já deve estar com algum problema, talvez no dispêndio energético ali, tentando compensar alguma ação do tóxico. Né? O tóxico não vai entrar e ser tóxico de primeira. O organismo geralmente tenta os seus mecanismos de compensação antes de tudo. Então, talvez um gasto energético acentuado tenha impedido das concentrações de aminoácidos livres terem acompanhado o nível, né, nos expostos ao cobre em relação aos controles. Na salinidade 30, né, na 2, não tivemos esse problema. Parece que o cobre não interfere tanto. Poderia discutir muito mais, mas também estenderia muito mais, não é a intenção da aula, tá? Atividade da sódio potássio ATPase, né, que atira
tira 2 sódios para fora e põe um potássio para dentro. Né? Lembrando que eu comentei que na salinidade 2 ele está osmorregulando e na salinidade 30 ele está conformando, né? Fica um pouco óbvio de pensar que uma enzima que gasta TPase, ou seja, que é uma enzima ativa, que gasta energia, na regulação ela está trabalhando muito mais, né? Compensando, né, a diferença do ambiente. Então, na salinidade 2, né, a sódio potássio ATPase está muito mais ativa do que na salinidade 30, onde o organismo não vê a necessidade, né, de trabalhar tanto essa questão de movimentação de íons. Então, é por isso que se dá uma diferença clássica entre organismos que suportam essa variação de salinidade, né? Um estenoalino, né? Desculpa, um eurialino, né? Que aguenta uma ampla faixa de salinidade. Esse é o perfil comum de uma sódio potássio ATPase, que é uma enzima, como já comentei várias vezes, muito importante no estudo de osmorregulação, tá? Então ela é muito mais ativa na salinidade 2, que é onde esse organismo regula, né? Não tendo diferenças para o cobre em relação aos controles. Né? Na atividade da proto-ATPase, ou hidrogênio ATPase, ou VATPase, que atira, né, um hidrogênio para fora, tivemos diferença. No grupo exposto ao cobre, na salinidade 2, a atividade dessa enzima é muito mais acentuada em relação ao controle. Na salinidade 30, ela não trabalha tanto e também não tem tanta diferença. Talvez por ela não trabalhar tanto, que não se vê tanto a atividade do cobre também em cima dela. Também é uma característica interessante de pensar nessa enzima. Né? Também uma enzima ativa com menos atividade em relação, né, à salinidade 2, que é onde os mecanismos ativos de regulação estão trabalhando bem mais. Né? Então, um perfil bem claro que vocês podem ver de conformação e regulação. Por fim, então, a anidrase carbônica, né, que catalisa a reação da hidratação reversível do gás carbônico com a formação do ácido carbônico. Então, é uma reação reversível, pode ir para os dois lados, ou seja, pegar o gás carbônico e a água, transformar em ácido carbônico e depois em bicarbonato e um hidrogênio, ou então pegar o bicarbonato e hidrogênio, transformar em ácido carbônico e depois dissociar ele em gás carbônico e água. Né? Então, aqui estão os nomes, né, dos atores aqui dessa reação. Então, se por exemplo, ela é muito importante na manutenção do pH. Se o pH estiver baixo, então ela trabalha convertendo aqui o gás carbônico e a água em ácido e depois em bicarbonato e deixa um hidrogênio também no citosol, né? Então, acaba aumentando o potencial hidrogeniônico, ou se for o contrário, está no meio ácido, então pode capturar esses hidrogênios, diminuindo o potencial hidrogeniônico, transformando em gás carbônico e água, tá? Então é assim que se dá a ação dela. Então, mais uma vez, né, a anidrase como uma enzima ativa aqui, né, na manutenção do pH do organismo, bem menos ativa na salinidade 30 em relação à salinidade 2. Né? O cobre também não deu diferença, apesar de aqui o desenho do gráfico estar tendencioso, mas pode ver que não há diferença estatística, aqui um A e um A. Se vocês não tiveram a aula de estatística, logo mais vocês vão entender melhor, mas quando tem a mesma letra, que não há diferença estatística, por mais significativa, por mais que as barras tenham tamanhos diferentes. Né? Há uma tendência, mas pode ser só uma variação biológica normal também. Então, talvez um N maior, enfim, coisas da estatística para discutir mais tarde numa aula de estatística, tá bem? Bom, pessoal, então é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar um e-mail. Em breve vou estar postando no AVA o questionário de vocês avaliado. Qualquer coisinha é só entrar em contato, me mandar um e-mail. A gente pode combinar uma hora para conversar, tirar algumas dúvidas, tudo mais. Vou estar bem disponível e atento para atender vocês, tá bem? Espero que tenham gostado e eu agradeço muito a oportunidade de poder passar esse tempo aqui com vocês na aula. Até mais, bom estudo para vocês e tchau, se cuidem.